Quer saber os pontos mais importantes da matéria bens públicos dentro do direito administrativo? Então assiste essa videoaula até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre bens públicos, uma videoaula curtinha, direta, objetiva, que trabalha basicamente os conceitos deste assunto. E o nosso autor de referência, o que eu utilizei para preparar essa aula de hoje, é o Alexandre Maza. Vou colocar o link aqui da obra do professor Maza, para caso você queira adquirir. Um manual extremamente didático, excelente, que eu recomendo muito para você que está estudando Direito Administrativo para concursos públicos e para o exame da OAB. E se os meus conteúdos são úteis para você, já deixa um like aqui embaixo, faça sua inscrição e não esquece de recomendar os meus vídeos para algum amigo ou amiga que esteja precisando deste conteúdo. Olha só, o professor Maza, ele nos aponta que a legislação brasileira, ela divide os bens de modo geral, em duas grandes categorias. Então, nós temos os bens privados, que naturalmente são aqueles bens que pertencem aos particulares, e os bens públicos, que são naturalmente aqueles que pertencem ao Estado. Também, você encontra essa previsão de uma forma mais detalhada no nosso Código Civil. Então, do artigo 98 ao 103 do Código Civil, o Código Civil ele fala aí sobre os bens, sobre os bens como um todo, 98 a 103 do Código Civil. E aí o artigo 98 do Código Civil fala que são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros bens são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencem. Então, note que para o Código Civil só são bens públicos, aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os demais são bens de particulares. E aí, nesse sentido, o professor Alexandre Maza, ele forma para nós um conceito de bem público, e aí ele diz que o bem público seria aquele bem que pertence a uma pessoa jurídica de direito público ou que está afetado à prestação de um serviço público. Então já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso de estar afetado, à prestação de um serviço público. E aí o professor Maza fala para nós, que são bens públicos os que pertencem à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E também são bens públicos, aqueles que pertencem às autarquias e também às fundações, que são pessoas jurídicas de direito público. E aí, levanta-se uma outra questão, Como que ficam aqueles bens que são pertencentes às empresas públicas e às sociedades de economia mista? E aí o professor Alexandre Maza, ele cita, um posicionamento do Celso Antônio Bandeira de Mello, que defendem que são bens privados, possivelmente baseado aí nessa previsão do Código Civil, porque as empresas públicas e as sociedades de economia mista, como regra, elas são pessoas jurídicas de direito privado. E aí, o mesmo autor, ele faz a ressalva que os bens que pertencem às empresas públicas e às sociedades de economia mista, eles só poderão ser considerados públicos quando eles estiverem afetados à prestação de um serviço público. E aí o exemplo mais comum são os Correios. Então, o Correios, a empresa de Correios e Telégrafos, ela é uma empresa pública. Só que por ela prestar um serviço público, a empresa pública, ela como regra é pessoa jurídica de direito privado. Mas pelos Correios prestarem um serviço público, os seus bens seriam aí considerados públicos, mesmo os bens, de um modo geral, das empresas públicas e sociedades de economia mista serem considerados privados aí para a doutrina que entende dessa forma. E aí o Maza complementa, ele fala que quando a empresa pública ou a sociedade de economia mista explorar uma atividade econômica, ou seja, ela tem lucro, ela atua em concorrência com os particulares, em alguns casos, etc., os seus bens serão considerados privados. Então, o Banco do Brasil, Petrobras, a Caixa,
todos os bens que pertencem a esses entes, né, essas instituições, seriam bens privados. E aí a gente tem, né, a classificação de bens públicos, que está previsto no artigo 99 do Código Civil. Então ele classifica, né, os bens de uso comum do povo, os bens de uso especial e os bens dominicais. Então, o 99 do Código Civil fala que são bens públicos os de uso comum do povo, né? E ele dá o exemplo, o Código Civil, rios, mares, estradas, ruas e praças. Os de uso especial, né, que são edifícios ou terrenos destinados à prestação de um serviço ou mesmo para abrigar um estabelecimento, né, da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive o das autarquias, né? Vale lembrar que as autarquias são pessoas jurídicas de direito público. E para o Código Civil, artigo 99, são bens públicos também os bens dominicais, que aqui são aqueles que constituem, né, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, né, como objeto de direito pessoal ou real de cada um desses entes. E aí, só para poder explicar, né, o Maza trabalha para nós o conceito que os bens de uso comum do povo são aqueles que são destinados à utilização de todas as pessoas. Ruas, praças, florestas, mares. Os bens de uso especial, eles já são aqueles que possuem uma utilização pré-definida. Então, um prédio de repartição pública, né, uma escola pública, um hospital público seria um exemplo. E os bens dominicais são aqueles que integram o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, mas pelo menos a princípio eles não têm um uso pré-definido. Por exemplo, carteiras escolares danificadas, né, as terras devolutas entrariam aí. Um outro exemplo muito comum, né, da doutrina que o professor Maza até apresenta são aquelas viaturas antigas, né, sem uso da polícia e por aí vai. E ele também comenta, né, que as terras devolutas, como regra, pertencem aos estados, que só pertencem à União as terras devolutas que forem indispensáveis, né, para a defesa das fronteiras, ok? E aí o professor Alexandre Maza, né, para a gente poder fechar, ele apresenta para nós algumas características dos bens públicos. A primeira delas é a inalienabilidade, que diz que os bens públicos não podem ser vendidos, né, não podem ser alienados livremente. Né? A alienação está condicionada a um rito especial previsto na lei. Alguns autores não concordam de chamar essa característica de inalienabilidade. Eles falam que é uma alienação condicionada, porque para que os bens públicos serem vendidos, né, é necessária a desafetação, né, do bem, que observa aí um procedimento legal, mas como regra eles são inalienáveis porque eles não podem ser vendidos, né? Eles só poderão ser vendidos se eles passarem por este processo de desafetação. A gente tem a empenhorabilidade, né? Essa característica nos remete ao fato de que os bens públicos não se sujeitam à constrição judicial, não podem ser oferecidos em penhora. E aí, quando o Estado ele é condenado a pagar algum valor em processo judicial, né, essa execução vai seguir um rito próprio, né? O pagamento é feito por meio do regime de precatórios. Depois você pode ler o artigo 100 da Constituição para entender mais sobre isso. E as pessoas jurídicas de direito privado, né, que exploram atividade econômica, como regra, empresa pública e sociedade de economia mista, né, por exemplo, a Caixa, o Banco do Brasil, como regra, elas podem ter o seu patrimônio penhorado porque elas são pessoas jurídicas, né, de direito privado, seu patrimônio é considerado privado. E, por fim, a imprescritibilidade, né, nos diz que os bens públicos não se sujeitam, como regra, a uso capião. E isso é controvertido na doutrina, né? A gente sabe que tem artigos aí, autores com posicionamentos de que em algumas situações eles poderiam sim e tal, mas aqui eu estou observando mais o que diz a letra da lei. Então, há quem entenda, por exemplo, que os bens dominicais poderiam ser objetos de uso capião, e aí tem autores que defendem nesse sentido, mas a doutrina majoritária ainda meio que rejeita aí essa posição. O artigo 100, então, do Código Civil fecha falando para nós, né, que os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem, né, a sua qualificação de bem público. O 101 diz que os bens públicos dominicais podem ser alienados, né, observadas as exigências da lei. Foi o que eu falei um pouquinho mais cedo, né? Os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião, né? O artigo 102
Como eu falei, tem alguns posicionamentos da doutrina contrários a isso aí, mas o artigo 102 do Código Civil, bem como o artigo 183, parágrafo 3º da Constituição, também diz que os bens públicos não são adquiridos por uso capião. Então, com todo respeito aí aos colegas, né, que escrevem artigos que defendem o contrário, mas aqui a gente está mais focado no que diz a lei, né? E para fechar, o artigo 103 do Código Civil fala que o uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, né, conforme for estabelecido legalmente pela entidade, né, a cuja administração eles pertencem. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até mais.